Senhora deputada Rosane, que preside os trabalhos desta sessão. Deputada. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Relege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu costumo dizer, e vou aqui afirmar, nós estamos vivendo o início do fim de um processo civilizatório. O desmonte, o desmanche, a desconstrução, a desvalorização, ou seja, tudo isto compõe exatamente este quadro que nós estamos vivendo atualmente. Um quadro onde, inclusive, a palavra civilidade está totalmente fora de cogitação no trato social. O desrespeito, a forma desumana com que a gente tem assistido aqui, debates, e exatamente esta forma desumana, o desrespeito, a desconsideração, o não entendimento da importância das relações sociais serem de uma outra forma, tudo isto nos traz uma tristeza acompanhada de indignação e acompanhada também de profunda lamentação. Se nós apanharmos o cenário, só para dar um exemplo do que se discutiu hoje aqui, apanhar o cenário, colocarmos esse cenário num quadro, e o cenário é exatamente aquilo que aconteceu na ponte Rio-Niterói, com a manifestação do governador. Se nós observarmos aquilo de forma correta, a gente identifica no gestual do governador exatamente o gesto de uma pessoa surtada. É isso daí, não tem outra palavra, não tem outro termo, não é? E fazer agora, quer dizer, apanhar esse tipo de ação e querer transformar isto numa ação de heroísmo, de bravura, eu acho que não é por aí. A carga de beligerância que hoje existe, infelizmente, no nosso país, promovida pelo presidente da República, promovida pelo governador do estado do Rio de Janeiro e promovida também pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, porque quando manda, violentando direitos, fazer apreensão numa Bienal do Livro de uma determinada publicação, isto não está de forma alguma correto, isto não está de forma alguma de acordo com as ações de um governante que tenha convicções republicanas. Nós temos que deixar isso daqui muito claro. O que nós queremos são transformações exigidas pela sociedade para garantir a melhoria de vida para todos e para todas. É isso que nós queremos. Então vamos tratar aqui com seriedade e responsabilidade, como deve ser a ação deste parlamento, as questões referentes a políticas públicas que dizem respeito à forma como deva ser administrado o estado do Rio de Janeiro. E não é isso que se vê. O que se vê é exatamente o fugir
da responsabilidade, da seriedade no trato da coisa pública, como forma única e exclusiva de garantir o poder. Só isso. O poder. Hoje o que se faz, esses governantes tentando afirmar as suas convicções, ampliando um nicho que já existe, onde os costumes estão dando passos atrás e numa velocidade muito grande, que no futuro vai ser muito difícil a recuperação daquilo que já houve, daquilo que acontece, daquilo que existe de fato, em termos de avanços de costumes, como conquistas civilizatórias. Então, isto daí é o que deva ser apreendido exatamente pelos membros e membros desta casa, para sim fazer a discussão que deve existir no sentido de querer se avançar em termos de consolidação de nobres valores, e que também se pretende avançar no rumo da busca do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e do nosso país também, e por que não começando pela cidade do Rio de Janeiro. Então é isto, e essa discussão não acontece aqui. Aliás, o que tem predominado é um vocabulário não condizente com o vocabulário que deva ser apropriado para o parlamento. A vivência aqui na casa, ela tem que ser pautada pelo respeito, pela discussão séria, em alto nível. Então, se você falece em determinados parlamentares aqui, exatamente esta condição de preparo, de conteúdo, de convicção, para fazer o debate de alto nível e fazer o debate que realmente espera que seja feito pela sociedade que está lá fora a exigir de nós, isto a gente não pode deixar e nem abrir mão de forma alguma. A política pública da saúde não se discute nesta casa, a não ser questões colocadas pela nobre deputada enfermeira Rejane. A política dos transportes não se discute nesta casa, a não ser quando surge uma proposta absurda em relação à estação da Gávea do metrô, que deve ter suas obras continuadas, cujo custeio dessas obras é exatamente da empresa que é responsável pela obra, do início ao seu final. Se não chegou ao final, mas cabe a ela exatamente terminar, porque os recursos aportados para que houvesse a realização dessa obra, esses recursos já foram aportados. Então, o que se espera é uma discussão séria de temas que dizem respeito à questão da segurança pública. Nós temos que seja debatida, mas de uma outra forma, com outro viés, porque o viés que se coloca aqui de forma com prevalência é exatamente da insegurança pública. Porque querer discutir segurança pública defendendo que arma é vida é um grande equívoco. Não está entendendo nada, a não ser uma carga de beligerância dentro dessas pessoas, e que não tem
outra coisa a fazer, a não ser se vangloriar exatamente por portar essa carga beligerante. Nós temos que mudar o ritmo e mudar a postura. Vamos começar a discutir políticas públicas que realmente venham no sentido da promoção do desenvolvimento que se faz tão necessário nesse estado do Rio de Janeiro. Portanto, nobre presidente, essas considerações eu estou colocando, mas que irei ainda continuar ocupando esta tribuna para tratar de assunto exatamente com este viés, com este enfoque e com o propósito de ver mudanças acontecer aqui em plenário, na postura de determinados parlamentares que ainda não entenderam qual é a função de um deputado ou deputada do estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Obrigada, Vossa Excelência, deputada Eliomar Coelho. Próxima oradora inscrita, Vossa Excelência, deputada Renata Souza.